Tudo que a gente vai ver agora vai estar associado a isso, a gente não vai ver muita coisa associada a isso, tá? Então, só um pouco, que vai ser rotações, tá? Se vocês lembrarem, até o momento a gente sempre estava falando de translações, tá? E o que que é uma translação? Uma translação é quando a gente pega alguma coisa e move ela de maneira que, se a gente tiver alguma coisa, por exemplo, se a gente tiver uma seta, tá? Então vou botar aqui, botar em azul. Se a gente tem uma seta, está orientada para cima, eu sempre vou ter uma translação em qualquer vez que eu deslocar essa seta sem mudar essa orientação dela. Ou seja, eu posso deslocar ela para cá, para baixo, para cima, para direita, para esquerda, sem problema nenhum, desde que eu não mude a orientação dela, tá? Então isso aqui é uma translação. Então a gente falou basicamente de translações, tá? Que envolve movimento retilíneo, não retilíneo. E quando a gente falou de movimento circular, né, a gente falou essencialmente do movimento circular uniforme, o que a gente tinha era uma partícula circulando algum centro, tá? Mas a gente não olhava essa partícula como um corpo extenso, então a gente não tinha, por exemplo, uma rotação dessa partícula em torno do próprio eixo, ou seja, a gente não tinha a partícula girando em torno de um eixo que está dentro dela mesma. A gente tinha ela girando em torno de um eixo que estava fora dela, na verdade, normalmente bem distante. Então a gente precisa também abordar rotações, tá? Rotações é, por exemplo, o que acontece com a própria Terra, né? A Terra, a gente sabe, gira em torno do próprio eixo. Gira, faz isso com um período de 24 horas aproximadamente, né? Por isso que a gente tem dias e noites, né? Então, esse tipo de movimento de rotação em torno do próprio eixo a gente ainda não abordou e é o que a gente vai abordar aqui de uma maneira bem pequena e simplificada, tá? Então, primeira coisa, quando a gente falar de rotações, tá, a gente vai fazer uma idealização que é os chamados corpos rígidos. Tá? O que é um corpo rígido? É uma idealização de um objeto real, tá? Então pense em um objeto, uma garrafa, uma raquete, um planeta, seja lá o que for, e a gente vai pensar nessas coisas como sendo um corpo perfeitamente rígido. O que significa isso? Que ele pode girar com todas as suas partes ligadas rigidamente sem se deformar. Tá? E sem se deformar significa que a distância entre quaisquer pontos desse objeto, desse corpo, elas não mudam conforme a gente gira ele. O que isso significa? Que se eu tinha aqui, então vamos pegar uma outra cor, eu tenho algum objeto aqui, tá? Seja lá o que for, e aí eu vou olhar as distâncias entre dois pontos quaisquer desse objeto. Então eu tenho aqui um ponto 1, digamos, e aqui o ponto 2. E eu olho a distância entre eles, então D1, 2, por exemplo. E aí eu faço alguma rotação nele, não importa como, tá? Então eu mudei a orientação dele. Tá? Ele agora está assim, vamos supor que é o mesmo objeto, tá? E eu vou olhar lá o ponto 1 e o ponto 2. Eles mudaram as suas posições, tá? Eles estão em posições diferentes, eles giraram, mas a distância entre eles continua exatamente igual. E isso vale para todos os pontos desse objeto, tá? Isso é uma idealização, porque objetos assim, eles não existem na natureza, tá? Tudo na natureza, eu já falei isso para vocês antes, se deforma. As coisas podem se deformar pouco ou muito, tá? Então tem coisas que se deformam menos e outras que se deformam mais. Mas tudo se deforma, nenhum objeto é perfeitamente rígido. Outra coisa é que essas rotações a gente sempre vai considerar que ocorrem em torno de um eixo fixo, tá? Então tem um único eixo que passa nesse objeto e que a gente olha e ele permanece fixo no mesmo local, esse eixo, tá? Portanto, isso aqui elimina os movimentos chamados de rolamento. O que é um rolamento? É, por exemplo, o movimento que acontece com a roda de um carro que está em movimento, ou a roda de uma bicicleta que está em movimento. Por quê? Porque o eixo não é fixo, né? Na verdade, vocês podem imaginar quando uma bicicleta ou um carro está andando para frente,
a roda está girando em torno do próprio eixo, mas ao mesmo tempo esse eixo se desloca para frente, né? Porque o objeto como um todo, a bicicleta, o carro, seja lá o que for como um todo, está se movendo para frente. Então esse eixo está mudando de posição, tá? Então a gente vai olhar só rotações puras, não vai olhar esses rolamentos. E a grande diferença que vai ter, que nem vai ser uma diferença tão grande assim, porque vocês vão ver que vai ter uma relação bem direta entre o que a gente já viu e o que a gente vai ver agora, é que a gente vai falar em termos de variáveis angulares, tá? Então a gente vai ter deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular, né? Lembra, a gente viu, quando viu cinemática, viu posição, viu deslocamento, viu velocidade, viu aceleração. Agora a gente vai ver as mesmas coisas, só que em termos angulares, tá? E aí, por que que a gente vai olhar isso em termos angulares, tá? Então, eu peguei essa figura aqui do livro do Halliday e eu vou até fazer uma versão mais simples para tentar exemplificar para vocês, que é o seguinte. Então, digamos que a gente tem aqui o eixo X e o eixo Y. Vou fazer em cima e embaixo, aqui, X e Y. Eu vou botar uma figura bem simples aqui para servir de modelo para a gente. Tá? Então, digamos que o eixo de rotação ele vai passar justamente aqui na origem. Então, é como se a gente tivesse um eixo de rotação que é perpendicular ao plano, perpendicular à página. Tá? É basicamente a mesma coisa que o livro fez, mas eu vou fazer numa versão mais simplificada para a gente poder analisar com mais facilidade essa coisa. Então, digamos que a gente tem aqui uma figura bem simples, tá? Tenha um retângulo, por exemplo. E aí, nesse retângulo, eu vou colocar dois pontos, tá? Então, eu vou colocar aqui o ponto A e vou colocar aqui um outro ponto que vai ser o ponto... Na verdade, eu vou colocar eles, inclusive, em cima do eixo X, porque vai ficar mais fácil de desenhar depois. Então, vou colocar em cima do eixo X, tá? Então, o ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Tá? E eles pertencem a esse retângulo. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente reorientou esse retângulo, ou seja, eu vou fazer ele rotacionar. Vou rotacionar ele para cá, tá? No sentido anti-horário, para a esquerda. Então, nesse caso, é como se eu pegasse ele e fizesse ele virar assim. Tá? Ele vai virar 90 graus para a esquerda. Então, vamos imaginar onde que vai ir parar o ponto A. O ponto A, ele vai sair daqui, ele vai vir parar aqui, né? Agora aqui está o ponto A. E o ponto B, ele saiu daqui e veio parar aqui. Então, o nosso retângulo agora, ele está assim. Anotem, o eixo de rotação está ali, o ponto A veio para cá e o ponto B veio para cá. Agora vamos imaginar o que aconteceu com o ponto A. O ponto A, quando ele sai daqui e vem para cá, ele descreve basicamente um arco de círculo aqui, né? Um pedaço de uma circunferência, né? Que corresponde a um ângulo de 90 graus aqui. E o ponto B faz a mesma coisa, só que ele faz aqui num ponto mais interno. Então me digam, o comprimento desse arco aqui descrito pelo ponto A e o comprimento do arco descrito pelo ponto B, eles são iguais ou são diferentes? Diferentes, né? E a gente sabe, então, analisando isso aqui, que a distância percorrida aqui pelo ponto A, ela é maior do que a distância percorrida pelo ponto B. E como essa rotação, o corpo ele se move como um todo, né? Ele se move todo ele junto, essa rotação ela acontece em algum tempo. Para os dois pontos, o tempo de rotação é igual, né? Ou seja, o tempo que o ponto A demora para sair aqui do eixo X e chegar no eixo Y, deve ser o mesmo tempo que o ponto B demora para sair do eixo X e chegar no eixo Y. Portanto, a gente sabe que a velocidade com que o ponto A se move, ela também é maior do que a velocidade que o ponto B se move.
tá? O que não é diferente para os dois? Vamos olhar. Então, o livro põe isso aqui, deixa eu ver que cor que eu posso dar, vermelho. O livro põe aqui em termos dessa reta de referência. Então, a reta de referência é o seguinte, é como se eu tivesse traçado uma reta que sai da origem e está orientada aqui na direção, por exemplo, do eixo X ao longo do corpo, tá? Então, essa reta, inicialmente, ela estaria aqui. Então, se isso aqui é a minha reta de referência, tá? Eu posso dizer o seguinte, que inicialmente essa reta de referência, ela fazia um ângulo que eu vou chamar de θ inicial igual a zero em relação ao eixo X aqui. E conforme eu mudo esse corpo, essa reta ela vai passar aqui para cima. Portanto, agora ela vai passar a ter um ângulo θ, vamos dizer, final em relação ao eixo X, de quanto? Quanto que vai ser esse ângulo agora? 90 graus ou π sobre 2, tá? Lembra, a gente vai usar bastante, a gente tem que usar bastante radianos, né, quando a gente está falando de rotações. Então, 90 graus ou π sobre 2. E aí, notem. Então, vocês podem dizer o seguinte, a variação angular que existiu para os pontos A e B foi igual ou diferente? Foi igual, né? Então, a gente sabe que a variação que aconteceu para A foi exatamente a mesma coisa que aconteceu para B. Ou seja, vejam, por isso que a gente vai usar variáveis angulares. Tá? Por quê? Porque as variáveis angulares, tá? O movimento aqui vai ser igual, vai ser comum para todos os pontos do objeto. Enquanto que essas variáveis que a gente usava antes, que são as variáveis lineares, elas vão depender da distância no objeto que existe, né, entre o ponto e o eixo de rotação. Tá? Então vejam, as variáveis angulares elas vão ser comuns a todos os pontos, enquanto que as variáveis lineares não vão ser. Que variáveis angulares vão ser essas? Então, vai ser a mesma coisa que a gente fazia no quando a gente falava do movimento retilíneo, né, das variáveis lineares, só que agora angulares. Né? Então, por exemplo, θ. Então, o deslocamento angular vai ser delta θ. Então, o θ vai ser, digamos, a nossa posição angular. E que posição é essa? É sempre em relação a alguma referência, né? Então, eu estou medindo, por exemplo, estou dizendo que a direção aqui do eixo X corresponde a θ igual a zero, e eu vou medir em relação a esse ângulo zero aqui, como que é a minha variação angular. Tá? E o deslocamento angular ele vai seguir a mesma lógica que a gente tinha do deslocamento linear. Né? Então, lembrem, o ΔX, né, era ΔX vai virar Δθ. E o ΔX era o quê? x2 menos x1, ou seja, era o θ, ou x em um tempo 2, menos o x em um tempo 1, não é? Então é a mesma coisa aqui, é θ em um tempo 2 menos θ em um tempo 1, que a gente chama simplesmente de θ2 menos θ1. Ou seja, é a posição angular no futuro menos a posição angular no passado. E aí existe uma convenção, né, que é importante vocês saberem, tá? Que a convenção é a seguinte. A convenção é a seguinte. Quando esse deslocamento ele acontece no sentido anti-horário, ou seja, no sentido anti-horário, a convenção é que esse deslocamento angular é positivo. Tá? E quando acontece no sentido horário, então horário, o deslocamento angular é negativo. Tá? Ou seja, quando a gente faz uma rotação no sentido anti-horário, a gente aumenta o ângulo, tá? Portanto, esse é o sentido positivo. E quando a gente faz uma rotação no sentido horário, a gente diminui o ângulo, portanto, o sentido é negativo. Tá? Então, vejam, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Vamos falar da velocidade angular. E a velocidade angular vai ser ômega. Lembrem, essa letra já apareceu para a gente já falou de velocidade angular antes, quando a gente falou do movimento circular uniforme.
Tá, então vamos começar com a velocidade angular média. Lembrem, foi o mesmo caminho que a gente fez nas variáveis lineares. Tá? Quem lembra qual era a definição da velocidade média linear? Era o quê? Quem lembra? Tá? Era deslocamento por tempo, né? Então, deslocamento por tempo. Então, agora vai ser o quê? Deslocamento angular por tempo. Então, vejam, vai ser uma tradução 1 para 1, tá? Então, vai ser Δθ por ΔT. Ou seja, né, o θ2 menos o θ1 dividido pelo T2 menos T1. Tá? Então, o ângulo no tempo 2 menos o ângulo no tempo 1 dividido pelo T2 menos T1. Tá? Então, a velocidade angular média. Como que vai ficar a velocidade angular sem ser a velocidade média? Velocidade angular. Qual que era a definição de velocidade lá em movimento retilíneo? A velocidade instantânea. Era dx/dt, né? Era taxa de variação instantânea, ou seja, a derivada de x em relação ao tempo. Então, adivinhem como vai ficar a velocidade angular, vai ficar dθ dt. Tá? Ou seja, θ pode ser uma função do tempo, né? Θ é um ângulo que varia, então é a função do tempo. A gente está olhando a taxa instantânea de variação dele em relação ao tempo. E aí a mesma ideia aqui, né? Então, vamos lá, aceleração angular angular média. Então, quem lembra a aceleração angular, que vai ser alfa agora, né? Vai ser o nosso nome. A aceleração média linear, lembrem, era ΔV por ΔT. Então, agora vai ficar o quê? Delta ômega por ΔT, ou seja, ômega 2 menos ômega 1 dividido por T2 menos T1. Tá? E a aceleração angular, vou fazer em outra cor aqui, aceleração angular instantânea, né? Então, aceleração angular instantânea é simplesmente alfa, que vai ser o quê? D ômega dt, né? Ou seja, ômega pode ser uma função do tempo também, tá? Então, vejam, d ômega dt. Então, notem as mesmas relações, né, que a gente tinha anteriormente para as variáveis lineares, a única diferença é que agora a gente tem as variáveis angulares. Aí, muito importante, tá? Muito importante é o seguinte, alfa não é a aceleração centrípeta. Tá? Lembrem quando a gente viu o movimento circular uniforme, a gente viu aceleração centrípeta. Essa é a chamada aceleração angular. Tá? E o que é qual que é a diferença entre as duas? Né? Se vocês lembrarem, se a gente tinha um objeto em rotação, tá? Então vamos imaginar que a gente tem algum objeto aqui, então esse ponto central é o eixo de rotação, e esse objeto está rotacionando assim, tá? Ou seja, ele está girando no sentido anti-horário em torno desse eixo de rotação. Então, nesse caso aqui, a velocidade angular dele, a gente diz que é positiva, porque a rotação é no sentido anti-horário, e o sentido anti-horário é positivo. Agora, notem, se algum ponto aqui na borda, deixa eu tentar pegar uma outra coisa, se algum ponto aqui na borda, tá, ele tiver uma velocidade linear constante, isso significa que a aceleração angular dele é nula. Se o módulo da velocidade linear for constante, que nem no movimento circular uniforme, então a aceleração angular é nula. Entretanto, a aceleração centrípeta não, porque lembrem, a aceleração centrípeta ela está sempre presente e aponta para o centro. Tá? Então a aceleração centrípeta está aqui e ela é não nula. Mas se ômega, tá? Se a velocidade angular aqui for constante, então, nesse caso, para ômega constante, a aceleração angular é nula. Tá? Agora, se ômega estiver aumentando, ou seja, se a velocidade angular estiver aumentando,
Então a aceleração angular vai ser positiva. Notem, a aceleração angular ela está relacionada ao aumento da velocidade linear v, do módulo da velocidade aqui. Então lembrem, aqui a gente tem algum módulo da velocidade v. Tá? Se esse módulo variar quando essa coisa se desloca de daqui para cá, por exemplo, esse ponto sai daqui e vem parar aqui, existe aceleração angular. Se não variar, não existe aceleração angular. Então, notem, são coisas diferentes, tá? Isso vai ficar claro quando a gente fizer a relação entre variáveis lineares e angulares, tá? Então, qual é a relação entre essas variáveis? Tá? Então, voltando aqui ao nosso exemplo bem simples, tá? Que é o exemplo do retângulo, tá? O retângulo que gira em torno desse eixo de rotação aqui, que está na origem. Então, lembrem o que a gente tinha aqui. A gente tinha os pontos A e B, né? Então, ponto A, ponto A, ponto A. E tinha o ponto B e o ponto B. E o ponto A, ele descreve esse setor circular aqui. E o ponto B descreve um outro setor circular aqui. Então, vocês concordam que esse ponto A, ele descreve algum setor circular S, tá? E que o ponto A ele está em alguma distância, que eu vou chamar aqui RA do centro, enquanto que o ponto B está a alguma distância que eu vou chamar de RB do eixo de rotação, na verdade, não do centro, do eixo de rotação. Então, tentem me responder o seguinte: quem lembra quando a gente vê um arco de circunferência, né? Ou seja, como se eu estivesse olhando simplesmente um arco de círculo. Então, eu estou olhando esse arco de círculo aqui, que tem um ângulo de 90 graus, e isso aqui corresponde a um setor circular S, tá? E um raio R. Quem lembra qual é a relação que existe entre o comprimento desse arco de circunferência, ou seja, o comprimento desse setor circular, o ângulo e o raio? Quem lembra disso? Tá, para uma circunferência completa, então vou fazer essa outra pergunta de uma outra maneira. Qual é o comprimento da circunferência? Uma circunferência completa. Qual é o comprimento da circunferência? 2πr, né? 2πr é o comprimento da circunferência. E o que é esse 2π que aparece aqui? Isso aqui não é o ângulo, né? 360 graus, né? Lembra aí? Radianos, né? Então 2π é 360 graus, ou seja, quando essa coisa anda por 360 graus, ou seja, faz uma volta completa, o comprimento do setor circular é 2πr. Então, um setor circular, na verdade, ele é o quê? Ele é o ângulo que a gente anda vezes o raio. Tá? Então, o setor circular, S, é simplesmente o ângulo vezes o raio. Ou seja, o quanto alguma coisa andou, né, o ΔS, é simplesmente o Δθ vezes o raio. Então, notem A aqui anda o mesmo ângulo que B, né, 90 graus para os dois, mas o raio para A é diferente do raio para B, por isso A anda mais do que B. Tá? Velocidade, né? Vamos ver como que vai ficar a velocidade. Quem lembra a relação que existia entre velocidade V e a velocidade angular ômega quando a gente viu o movimento circular uniforme? Lembrem, a gente escreveu isso aqui, né? V era igual ao quê? Ômega vezes R. Tá? V igual a ômega R. E a aceleração agora é a aceleração linear tangencial, tá? Vou chamar de AT para lembrar que a aceleração tangencial não é a aceleração centrípeta. Essa aceleração vai ser o quê? Alfa R. Então, vocês vejam aqui, ó, posição, posição, velocidade, velocidade, aceleração, aceleração. Notem como as variáveis se relacionam de maneira bem simplificada. E, de novo, né, AT é diferente de AC. Tá? Notem, AT não é AC. Elas não são a mesma coisa. Então, a aceleração centrípeta é uma coisa, a aceleração tangencial é outra.
A aceleração tangencial está relacionada a alfa, que é a aceleração angular, porque ela se relaciona com o aumento ou diminuição do módulo da velocidade com que o ponto está andando na rotação. Se vocês pensarem isso aqui de uma maneira bastante lógica, vocês vão ver que a relação que existe entre essas coisas é ainda mais simples, né? Porque se eu escrevo que S é igual a θr, então IR é constante, né? Notem, IR é constante, vejam, o raio de A permanece constante, assim como o raio de B. Então, se eu derivar dos dois lados, né, eu posso derivar isso aqui em relação ao tempo, então R é uma constante. Então, a derivada de S em relação a t é o que? É V. E a derivada de θ em relação a t é o que? É ômega. Portanto, isso aqui fica ômega R. E aí, se eu fizer a mesma coisa, né, dv dt, isso aqui vai ser d ômega dt vezes R. E isso aqui vai ser a aceleração tangencial igual a aceleração angular vezes R. Porque lembrem, R é constante, tá? Então vejam como as variáveis lineares se relacionam de maneira bem simples com as angulares. De uma maneira tão simples, tá? Que quando a gente tem esse caso aqui de aceleração angular alfa constante, tá? Vejam, alfa é constante. Tá? Então, alfa constante. Então, aquelas mesmas equações que a gente viu para o movimento retilíneo uniforme, a gente viu principalmente essas três primeiras aqui, né? Que era a velocidade em função do tempo, posição em função do tempo e equação de Torricelli, foram as três principais que a gente viu. Notem como elas ficam completamente equivalentes aqui em termos angulares. É simplesmente trocando a variável linear pela variável angular. Então, por exemplo, aqui na primeira equação a gente tem V e V0 sendo substituídas por ômega e ômega zero. Tá? Na última equação, vou botar aqui V ao quadrado e V0 ao quadrado, e o ΔX e A estão sendo substituídos por ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado, alfa e delta θ. Tá? Então vejam como as equações permanecem iguais, lembrando, desde que alfa seja constante, tá, gente? É aceleração angular constante, assim como essas equações aqui, elas são válidas para aceleração constante, tá? Aceleração constante. E aí, por último, tá? Só para a gente terminar realmente essa parte inicial aqui desse conteúdo, vamos exemplificar, né, como fazer as coisas. Então, digamos, eu disse para vocês que, assim como a gente tinha x, né, posição x em função do tempo, a gente pode ter a posição angular θ em função do tempo. Então, eu posso ter alguma coisa que me diz o seguinte, que é a posição de um ponto, tá? Então, digamos que eu tenho aqui um objeto qualquer, e aí eu tenho um ponto nesse objeto, e esse ponto vai obedecer a uma equação para θ. Tá? Ou seja, conforme o tempo aumenta, esse ponto ele se desloca aqui em alguma rotação em torno de um eixo de rotação. E que a equação para esse ponto é, por exemplo, vamos dizer, mais 2, tá? Mais 25t mais 1t ao cubo. Por exemplo, digamos que é, ou menos 1t ao cubo. Vamos botar menos. Então, digamos que essa seja a equação para esse ponto aqui, para o ângulo em que esse ponto está. E sempre esse ângulo é medido, lembra, em relação a alguma reta de referência aqui. Então, digamos que essa seja a minha reta de referência. Então, se alguém der essa equação para vocês e perguntar como que é o ômega e como que é alfa para vocês, né, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que aplicar a definição, né? Então, lembrem, ômega é dθ dt. Então, o que a gente vai fazer? Vai derivar essa coisa. Então, derivada aqui de 2 é derivada de uma constante, dá zero. Derivada de 25t é 25. E derivada de menos t ao cubo
menos 3t ao quadrado, ou seja, ômega em função do tempo, a velocidade angular para esse ponto em função do tempo, é igual a 25 menos 3t ao quadrado. E como é que fica alfa? Né? Alfa é d ômega dt. Portanto, o que a gente vai fazer? Vai derivar ômega agora. Então, derivada de 25 é zero. Derivada de menos 3t ao quadrado fica menos 6t. Então, o que isso significa? Alfa é igual a menos 6t. Tá? Ou seja, essa coisa, né, se desloca de forma que tem uma aceleração angular que é negativa e aumenta em módulo, né, com o tempo, né? Ou seja, cada vez a aceleração angular está ficando menor. Então, se inicialmente esse objeto estava rotacionando no sentido anti-horário aqui, tá? A gente sabe que ele estava rotacionando inicialmente no sentido anti-horário, porque isso aqui é ômega zero, notem, né? Isso aqui é θ zero, isso aqui é ômega zero. Então, a velocidade angular inicial era positiva, portanto, no sentido anti-horário. Em algum momento, essa coisa vai, se essa aceleração angular permanecer assim, ela vai parar instantaneamente e começar a rotacionar no sentido horário. Tá? Ela vai inverter a orientação da rotação dela.